Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai também ao ar no canal Empreender do Grupo Bandeirantes todas as terças-feiras. E hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, a Jennifer, que é CEO e fundadora da Pluri. Jennifer, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazerzaço te receber. O prazer é todo meu. Eu gosto muito de contar essa história que ela é meio torta, ela tem várias coisas, então acho que vai ser legal aí pra galera que ouve vocês. Sensacional, estamos muito animados. Pô, essa é uma história, sim, repleta de desafios, aprendizados, estudando para a pauta aqui. Fiquei muito animado para a gente conversar. E, Jennifer, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar aqui, praticando nos nossos convidados a dinâmica de concisão inteligente, então a gente pede para eles resumirem de maneira verbal mesmo, assim, de que trata, o que é seu negócio na prática em poucos caracteres. Você poderia resumir como você descreveria a Pluri para nós? Com certeza. A Pluri conecta empresas a uma comunidade de mais de 250 mil mulheres plurais. Então, todo dia a gente acorda para empregar e promover mais mulheres por meio dos nossos clientes. Perfeito. Muito legal, muito legal. Um baita propósito, Jennifer. Eu acho que vale muito a pena, como é um negócio que você montou e dá para sentir isso por todas as comunicações da Pluri, você conversando com você no off aqui, que ele é recheado de propósito, de intencionalidade. Eu queria que você começasse contando um pouco como que foi o insight que você teve para fundar o negócio, Jennifer. Cara, eu acho muito que a gente tende a curar no outro dores que são nossas. Exato. Ou se a gente levar para o lado do empreendedorismo, ainda que seja um empreendedorismo tradicional, acho que a gente tenta resolver problemas que a gente já passou por eles. E hoje, olhando os últimos 3 anos, eu tenho plena convicção que a Pluri, antes se candidate mulher, foi criada para falar para a Jennifer que ela poderia se candidatar numa vaga de emprego se ela não tivesse todos os pré-requisitos. O que acontece é, as mulheres só se candidatam a uma vaga, seja de emprego ou de promoção, quando elas têm todos os pré-requisitos. Os homens fazem isso com 60%. E naquela época, eu já estava num cargo alto de carreira, eu tinha entendido o que eu queria, eu já sabia o que eu queria, inclusive, mas eu achava que eu tinha que ter todos os pré-requisitos. Eu era essa mulher. Eu tinha uma planilha no Excel que eu colocava todos os requisitos e eu só me candidatava se desse check em tudo. Então, eu realmente acho que naquela hora eu não tinha essa percepção, mas eu queria falar para outras mulheres se candidatarem mais e ajudar elas a irem melhor no processo seletivo. Então, acho que ela surge dessa dor, sabe? Desse problema Perfeito. que eu enfrentava. Tanto é que era B2C antes, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Boa. Mas eu tenho plena convicção que é isso. A gente tende a resolver problemas que são nossos ou curar dores que são nossas, sabe? Total. E a gente sempre fala aqui, Jennifer, que quando o negócio tem a dor, resolve a dor do dono, é outra coisa também, né? Que ele sabe, a gente sabe que precisa colocar o cliente no centro e startup, resolver uma solução no mundo, agregar valor é sobre isso. Então, é muito bacana quando isso surge exatamente da dor do dono, que tem uma visão muito clara e definida de qual que é o problema que ele enfrenta. Então, você consegue gerar valor de uma forma muito mais robusta. É verdade. Jennifer, eu acho que vale muito a pena também se contar. Você trouxe um dado super interessante que a gente viu até na matéria que saiu da Forbes sobre a Pluri, esse dado de que os homens se candidatam para as vagas mesmo completando apenas 60% dos requisitos. É isso, Jennifer? É, exatamente. E por que você acha que isso acontece? E as mulheres, em comparação, é 100%. É isso o dado? É isso mesmo. Esse é um dado que veio de uma pesquisa da HP em 2014, vazou um estudo interno, virou insumo para vários artigos, estudado em Harvard, etc. E aí, no ano passado, o LinkedIn fez uma pesquisa de percepção de gênero e o dado permaneceu o mesmo. Então, eu tô falando de 2014 até 2023, são quase 10 anos que o dado permanece intacto. Olha só. E o que tá por trás dele? A carreira de uma mulher, vamos lá, a carreira de qualquer pessoa começa muito antes dela ter uma CLT emitida ou de um primeiro emprego. Desde o momento que a gente está criando as nossas crianças, que a gente está educando os nossos filhos, a gente está construindo essa pessoa para a carreira dela. E a mulher, desde muito novinha, ela tem que estar
perfeita, basicamente. Então, a menina, quando ela vai no churrasco da família, ela tem que estar com um lacinho bem assentado, ela tem que estar com o vestido bem feito. E o menino, se ele sobe na árvore, ele cai com um arranhão, o joelho todo estrupiado, como diz lá em Minas Gerais, tá tudo bem. Então, a nossa sociedade, da maneira como ela foi construída, ela ensina a mulher a ser mais detalhista, a ter uma visão maior de perfeccionismo e o menino a ser mais ousado. Qual que é o ponto aqui? Eu não estou falando de qualidade ou defeito. Eu estou falando de traço característico. Assim como eu preciso incentivar a mulher a ser mais ousada, eu preciso também incentivar o menino, o homem, a ser mais detalhista. Mas, basicamente, o que está por trás de tudo isso é essa autoconfiança da mulher no mercado de trabalho, que está diretamente relacionada à maneira como ela foi criada, à evolução da mulher no mercado de trabalho, e isso tem graves consequências, né? Quando ela vai se formando como profissional. Basicamente é isso. Sim, faz muito sentido até, gente. Já teve um estudo que a gente já comentou aqui no Pode Sonhar algumas vezes em um episódio, que o racional é exatamente desse dado que você trouxe para a gente, que é que, eu não vou lembrar dos números específicos como você trouxe, mas tem vários estudos aí, o pessoal que quer saber mais vai colocar no Google, vai achar, de que mulheres investem melhor que os homens. Por quê? Justamente pelos motivos históricos que você falou, Jennifer, das mulheres terem sido acostumadas a estudar mais sobre investimentos, serem mais cautelosas, cuidadosas, quererem entender onde elas estão colocando dinheiro, e os homens são super, no geral, não tem essa disposição e vontade de querer entender o 360 daquilo que está acontecendo. Então, muito interessante isso acontece, né? Sim. É a natureza mesmo. Exatamente. E tem várias outras questões também, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a mulher, ela só pôde trabalhar, e aí eu vou abrir um grande parênteses, que eu tô falando da mulher branca, né? Ela só pôde trabalhar sem autorização do marido em 1962. A gente tá falando de 60 anos atrás. As nossas avós, algumas das nossas mães, tinham que pedir permissão do marido para trabalhar. Então é a mesma questão de você pode começar uma corrida, começa qualquer corrida aí na Fórmula 1 ou qualquer esporte de carro que você goste. Se você colocar uma pessoa na largada e que vai sair 30 minutos na frente, não tem como a pessoa de trás chegar. Pode ser o Schumacher, entendeu? Não tem como chegar. Então é isso. Tem várias outras coisinhas, como a entrada tardia dela, como a maneira como a gente é criado, que foram afetando aí a nossa relação com o mercado de trabalho. Entendi. Jennifer, como que a Pluri exatamente entra no meio disso tudo? Assim? É uma capacitação para as mulheres? Como que funciona? A gente antes foi B2C. O que isso significa? A gente vendia diretamente para o consumidor final. Qual era a minha teoria? Que eu não precisava de mais ninguém na engrenagem que não a mulher. Então, eu criei uma plataforma que capacitava ela para demonstrar melhor as suas habilidades no processo seletivo e, assim, ela conseguia avançar melhor. Então, dentro dessa plataforma, ela passa por módulos de autoconhecimento, de síndrome do impostor. Porque é isso, não adianta ela ter um modelo de currículo se ela não souber preencher o perfil. Não adianta ela ter um perfil no LinkedIn se ela não souber como destacar a qualidade dela. Assim como não adianta ela ir para uma entrevista se ela não souber se comunicar bem. Então, no início, a minha teoria era que a plataforma única e exclusivamente para a mulher faria com que ela mandasse bem ali, né, dentro e tal. E funcionou. Só que no meio do caminho eu percebi que eu precisava chamar as empresas para essa conversa também. Antes eu achava que a empresa era minha inimiga, entendeu? Eu ia vender a alma pro diabo se a empresa viesse junto comigo no meu negócio. Mas aí eu entendi que com as mulheres eu estava indo numa velocidade. Com a empresa liberando centenas e milhares de acessos para outras mulheres, eu poderia ir numa velocidade muito maior. Então, no meio do caminho surge a empresa. E aí, o que eu faço? Eu conecto essa formação, que continua existindo dentro da minha plataforma, com um banco de dados. E a empresa consegue acessar todas as mulheres que passam pela minha formação. Então, hoje a gente conseguiu, depois de 3 anos, conectar tudo isso. Então, a mulher, ela entra por uma plataforma educacional. Somente quando ela termina essa jornada, ela tem o perfil dela disponibilizado no meu portal de vagas e talentos. Legal. E aí a empresa hoje assina planos anuais
e consegue acessar lá e promover, enfim, contratar as mulheres que ela precisa. E consegue ir lá e olhar o perfil dela, filtrar por habilidades, é exatamente isso. Habilidade, eu tenho filtro de diversidade, então diferente de outras plataformas, né, a gente utiliza isso a favor dela e não contra ela. Então tem desde habilidades soft quanto hard skills, como filtros de diversidade e outras coisas que a empresa consegue acessar. Legal demais, muito bacana, Jennifer. Eu queria que você contasse um pouco como que é exatamente a capacitação, o curso que tem ali dentro para as mulheres. É focado em carreiras diferentes? Você passou um pouco sobre essa parte mais de mindset, assim, de como se preparar. Como é que é esse curso? Primeiro de tudo é comportamental. Acho que é o primeiro momento que tem. Muita gente chega lá, inclusive, compra o acesso da plataforma e já quer ir direto para o módulo de currículo ou para o módulo de LinkedIn. E a gente fala, não. Não pode, não tem uma como. ordem. Você precisa passar pelo autoconhecimento. Porque senão, você vai continuar não se candidatando. Senão, você vai continuar não indo bem no processo. Como eu falei, é muito mais embaixo o buraco, né? Não basta ir única e exclusivamente para cima da ferramenta. Então, ela é comportamental. Ela passa por tudo isso de autoconhecimento, de síndrome do impostor, e só depois ela entra para a etapa de empregabilidade. E aí ali ela vai. Algumas das empresas direcionam formações técnicas, mas da nossa parte é comportamental. Porque na maioria das vezes, inclusive, a mulher ela já tem todas as hard skills. É como se eu pegasse e precisasse somente lapidar um diamante e mostrar para ela que ela já está pronta para aquelas vagas. Sabe? Perfeito, bacana. E quais que são essas hard skills? Jennifer, tem carreiras ali, por exemplo, de programação, como que funciona? Olha, hoje, a maioria dos meus clientes procura por 3 áreas. Não coincidente por serem áreas extremamente masculinas. Então, são empresas que realmente estão empenhadas em trazer uma equidade, um balanço maior. Então, hoje eu tenho... Vou arredondar para ficar 30, 30, 30, ficar mais fácil. 30% das empresas vêm até a gente buscando mulheres para a indústria. Então, engenheira de manutenção, supervisora de manutenção, até motorista de carteira D. Então, 30% dos meus clientes, carreiras industriais. Legal. Outros 30% procuram mulheres da área comercial. Também é uma área muito masculina. Então, as empresas estão indo ali na contramão de trazer mais mulheres para a área. Outros 30% buscam mulheres na tecnologia. Também não coincidência. E aí sobram uns 10% que são vagas variadas. Então, vez ou outra, tem uma empresa agora, por exemplo, buscando analista de marketing, um analista financeiro. Mas, com certeza, as mais buscadas nesse momento são mulheres da área industrial, tecnologia e comercial. E aí o restante a gente vai mandando para as demais empresas parceiras. E vocês já formam mulheres para cada uma dessas áreas já? A maioria delas já estão formadas. Elas só não estão num nível de autoconfiança o suficiente para se candidatar sem um empurrão. Entendi. Ou para se demonstrar num processo sem um empurrão. Entendi. Toda vez que uma empresa fala para mim assim, eu quero fazer uma formação na área de engenharia. Aí eu falo, por quê? Aí fala, porque não tem mulher nessa área. Eu falo, não. Não tem mulher nessa área ou você não está encontrando mulher nessa área? Eu só libero uma formação de hard skill se eu não encontro essa mulher. E na maioria das vezes ela tá lá. Só que a empresa não se comunica com esse grupo ainda, sabe? Então é difícil a gente passar por uma formação se eu considerar que dentro da minha base, que tem mais de 250 mil mulheres, não tenha essa mulher ali naquele sentido. Legal, entendi, Jenny. Muito bacana mesmo, porque... entra exatamente na questão que está na mente das pessoas, né? De se sentir confiantes e as empresas de quererem buscar, abrirem os olhos para novos horizontes, assim. Muito legal. E, Jennifer, eu queria que você compartilhasse também, você tem uma visão do todo muito bacana, assim, do mercado, das dinâmicas e tal, das inseguranças das empresas e das mulheres também que estão aplicando. Que dica que você daria, Jennifer, para uma mulher que está no início da sua carreira, assim, quer trabalhar em alguma empresa que ela admira, que ela tem muita vontade de crescer, se desenvolver ali dentro? Que dica que você daria? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo seletivo é uma via de mão dupla. O que eu vejo estando no meio do caminho? Um monte de empresa reclamando que não tem mulher e apontando o dedo para o outro lado, e um monte de mulher reclamando que a empresa não contrata e apontando o dedo. Eu acho que ambos deveriam apontar menos o dedo para o outro lado e resolver
as suas questões primeiro. Então, por exemplo, primeiro, entendeu isso. Segundo, o quê? A empresa, ela não vai contratar ninguém, por mais frio que isso pareça, por dó, ou porque você está passando por uma dificuldade financeira. Não vai. Ela vai te contratar porque você preenche um job que ela está buscando. Tá. Então, o primeiro passo para essa mulher é, antes de reclamar ou buscar apontar dedos que você não está passando no processo seletivo, é olhar o que você pode estar fazendo de errado. Bacana. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entendeu isso? Falou, não, então deixa eu fazer uma autoavaliação aqui. Começando do básico. Quando você faz um currículo, você tem aquele mesmo currículo genérico que você manda para todas as vagas, ou você personaliza o currículo para cada vaga que você está se candidatando? Aí você já vai ter uma resposta. Ah, beleza. Então eu personalizo, eu avanço. Você vai para uma entrevista, você treina para essa entrevista? Porque eu posso falar com muita tranquilidade. 80% de uma entrevista é o antes, não é o durante. É o quanto você se preparou para aquele momento. Então é fazer esse desenho, né? De, poxa, eu tô preparando meu currículo, tô me candidatando de verdade, eu sei fazer uma busca ativa, eu tenho um perfil no LinkedIn, porque senão não adianta reclamar que a empresa não te contrata se você não tá fazendo a sua parte. Agora, se você está fazendo a sua parte e realmente não está tendo uma contratação do outro lado, aí a gente precisa analisar se você está indo para as empresas certas, para uma cultura que faz sentido do que você está buscando. Mas para ambos os lados eu falaria, faça o dever de casa primeiro. Não vai reclamar que a mulher não se candidata na sua vaga se você tem um job description que pede uma astronauta, e não vai reclamar também que a empresa não te contrata se você não está minimamente fazendo o seu papel de ir bem nesse processo. Muito louco, né? Como tudo é sobre comunicação, né, Jenny? Pô, e vocês ali estão fazendo isso, explicando esse caminho para as mulheres e, no fim, é tudo sobre adaptar a comunicação para a pessoa certa, de como se vender. Isso é muito, muito bacana. E, Jenny, você novamente, tem uma visão muito clara, contato com as duas pontas, assim. Que carreiras você citou ali, as 3 maiores que você está vendo, que mais tem demanda pelas profissionais? E quais você acha que são as carreiras mais promissoras, Jenny? Assim, que você vê e fala, pô, isso aqui está muito crescente, se eu vejo como uma profissão que no futuro vai estar cada vez mais em alta. Olha, lá a gente costuma encarar mais no sentido de quais são as atitudes do profissional do futuro do que a carreira em si. Legal, vale também. Porque eu realmente acredito que por mais que esteja em baixa a sua profissão hoje, se você é um profissional diferenciado, você não vai ter problema nessa carreira. Que bacana. Então, trazendo para esse lado, quais são as características de um profissional do futuro? Para mim, né? E tudo que a gente tem analisado. Primeiro, é uma pessoa extremamente adaptável. Extremamente adaptável. Porque o mundo está extremamente volátil, toda hora muda. Eu falo, o meu modelo de negócio, eu tenho 3 anos, eu já mudei trocentas vezes. E eu sei que isso vai acontecer muito de novo, e isso está acontecendo em qualquer empresa que está pensando em inovação, transformação digital. Então, acho que essa é uma primeira característica. Independente da profissão que você está, seja adaptável. Boa. Porque se você precisa de tudo preto no branco, se tudo tem que estar muito certinho, isso pode ser um problema. Então, acho que essa é uma primeira característica. Eu acho que um profissional do futuro, ou uma profissional do futuro, se comunica muito bem também. Então, acho que essa é... Inclusive, tem um estudo do LinkedIn, se eu não me engano, mais de 90%, né, dos empregadores falam que a comunicação é a característica mais buscada. Olha. Dentro dos seus processos e tudo mais. Então, acho que é uma pessoa que se comunica muito bem. Legal. E um terceiro ponto, eu acho que é uma pessoa que entende muito bem de dados. Não estou falando que tem que ser um profissional de dados, mas ela tem que ser drivada a dado. Ela tem que saber argumentar isso. Então, eu estou fazendo esse trabalho porque as empresas têm dificuldade de preencher suas vagas com mulheres, e eu tenho dados que falem isso. Uhum. Eu quero performar na sua empresa porque com o meu trabalho a gente pode reduzir em X% uma despesa que está ociosa. Então, acho que essas são as características do profissional do futuro. Bacana. Claro, né? Também para eu não fugir muito do que você perguntou. Se a gente olhar para a profissão, existem profissões que estão em ascensão. A gente tem um déficit absurdo de profissionais em tecnologia. A gente está falando de um déficit de mais de 500 mil talentos no mundo, né? Enquanto se abre vaga e se sobra a vaga. Então, óbvio, a carreira de tecnologia, ela continua sendo muito
muito propensa a ser uma das carreiras também do futuro, né? E essas outras que utilizam mais dados, um marketing mais voltado para o digital. Legal. Mas eu ainda acho que se você é um profissional bom, para não falar outra palavra, você consegue se destacar independente do momento do mercado que você esteja vivendo. E da profissão, né? Que Exatamente. é muito mais sobre o comportamento e as habilidades que você desenvolve ali. Legal, gente. Pô, excelente essa visão. E bacana também pensar que a Pluri atua diretamente para desenvolver a habilidade, por exemplo, de comunicação. Sim. Pô, isso auxilia ali nas entrevistas, esse fato de você encarar, Jenny, que 80% de uma entrevista é feito antes de chegar ali na mesa. Isso é ensaiar e treinar comunicação na veia, né? Comunicação é igual músculo, né? Tem uma das aulas nossas, a gente traz isso, né? Você acha que comunicação é dom? A maioria das pessoas vai responder que sim. Sim, verdade. E lógico, existe uma pessoa que ela já é mais... que ela se tende a se comunicar melhor, sim, mas é músculo. Você vai pra academia, pra você crescer um braço, você vai ter que treinar. 100%. Comunicação é a mesma coisa. Tem que treinar. E quanto mais treinado, melhor. E eu falo isso porque eu sou essa pessoa. Eu também me identifico. Exato. Também. Eu não era a pessoa mais didática, mais comunicativa do universo. Mas em algum momento eu percebi que essa característica faria diferença na minha carreira. E eu acho que é uma das coisas que fez uma grande virada mesmo. Olha, que legal, pô. Então fica aí também essa dica de aperfeiçoar nessa habilidade que é tão importante, Jenny. A gente está falando sobre as habilidades imprescindíveis de um profissional do futuro, isso é muito bacana e eu acho que vale muito também, Jenny, você compartilhar. A gente sempre pergunta isso aqui no podcast, acho que é super rico inspirar por meio de histórias. Então você deve colher inúmeros casos de mulheres que ali passaram pela plataforma, interagiram com a solução da Pluri e, pô, você morre de orgulho de contar a história dela. Eu queria que você contasse uma, assim, que você sempre cita e que você acha que valeria compartilhar com a turma. Nossa, tem várias, assim. Que bom. Empreender é muito difícil. Acho que quem tá ouvindo a gente aqui sabe disso, né? Boa. Empreender é um desafio diário. Tem um investidor meu que fala que empreender é um ato de coragem que se renova todo dia, inclusive. Rafael Ribeiro, o nome dele. Empreender é muito difícil. E aí você soma, né? Empreender e ser mulher. A gente ainda vai ter que falar um pouco de gênero, é um pouquinho mais difícil pra gente. Empreender e ser mulher e empreender em tecnologia. Perfeito. Empreender e ser mulher, empreender em tecnologia, empreender em diversidade e inclusão. Ou seja, eu só vou me botando num buraco mais difícil. Nossa Senhora. Então, é muito... A gente, por exemplo, levantou uma rodada de investimento num lugar onde menos de 2% do capital disponível no mundo vai para startups 100% fundadas por mulheres. Então, eu tenho alguns graus aí de dificuldade. Então, é muito difícil. E aí, nesses dias que eu falo o que eu estou fazendo na minha vida... que esses exemplos me lembram o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? E tem vários, assim. Tem um que eu lembro direitinho, era na época da pandemia, e aí eu recebi arrepio só de falar. Eu recebi uma mensagem de uma mulher no LinkedIn, e aí ela fala agradecendo porque ela estava indo para um novo apartamento. E aí ela me contava a história melhor. Na verdade, ela tinha se divorciado do antigo marido dela, mas ela dependia 100% financeiramente dele. E ele permitiu que ela continuasse morando na casa dele, ainda que ele trouxesse a nova namorada dele. Então, olha essa situação. Você morar de favor na casa do seu ex-marido e ainda tendo que lidar com a atual namorada dele. Meu Deus. E aí, durante esse momento, ela começou a fazer máscara pra pandemia e capa para botijão de gás, porque ela sabia costurar. Mas ela tinha um técnico, ela realmente tinha deixado a profissão dela mais pra cuidar da família. E aí, naquele dia, ela estava me agradecendo, porque ela tinha saído da casa dele, já tinha 3 meses, inclusive. Graças a ela ter conseguido um acesso na nossa plataforma, ela conseguiu um emprego. E 3 meses depois, que ela esperou para me mandar essa mensagem, porque ela queria passar o tempo de experiência, ela estava numa kitnet, etc. Mas ela que estava pagando e ela tinha saído daquele lugar. Que legal. Esse é o tipo de história, porque não é só um emprego para uma mulher. Eu tô falando de independência financeira, eu tô falando de independência de tomada de decisão. De confiança. Né? De autoestima, sabe? Né? De liberdade. É verdade. Então, esse tipo de exemplo, eu arrepio toda quando eu falo, me faz, os dias que tá difícil pra caramba, eu falo, não, vamos lá. Todo dia você emprega ou promove pelo menos 5 mulheres graças ao seu trabalho. Então, vamos embora. Não, é difícil para você, mas tá difícil para outras pessoas também.
E aí eu acho que eu levanto e sigo. E vou Que seguindo, legal. entendeu? No outro dia. É esse tipo de história que mantém o empreendedor muitas vezes apegado ao sonho dele, à visão que ele tem lá na frente, né, Total. Jenny? O custo de oportunidade de empreender é muito grande também. Uhum. Ó, eu venho de uma família. Eu não tive uma boa condição. Minha mãe me teve com 14 anos. Empreender, pra mim, nunca era uma opção. Eu nem queria empreender. Hoje mesmo eu falo, ai, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque não era uma opção pra mim empreender. Mesmo? Empreender, pra mim, me remetia à instabilidade financeira, me remetia a não saber o dinheiro que eu ia ter no final do mês. Entendi. E eu não queria que, quando eu tivesse filho, passasse por situações as quais eu passei. Então, você precisa, eu acho que para eu estar empreendendo hoje, aí eu acho que vai de cada um, mas pessoas que empreendem com propósito precisam ter esse propósito muito claro, porque o custo de oportunidade é muito grande. Você recebe uma proposta de emprego com um salário maior do que você está fazendo. Você recebe outra, sabe? Então, acho que é importante a gente saber o nosso porquê no final do dia, porque se a gente esquece, a gente é muito tentado a não empreender também, sabe? Então, acho que é por isso saber isso muito bem é importante no Que final do dia. bacana. Legal demais. Eu acho que os empreendedores têm essa visão muito clara de onde eles querem chegar, do propósito, porque eles estão aqui nesse mundo, realmente tem um diferencial a mais, assim, tipo, tem mais resiliência, cai, pô, é lógico que vai cair, como você falou, Jenny, muito bem, tem desafio todos os dias, mas tem muito mais disposição para bater a poeira, levantar e ir para a próxima. Isso é muito bacana. Jenny, legal você ter tocado nisso que você nunca pensou em empreender, porque uma das coisas que é interessante sobre a Pluri, sobre o seu trabalho, é que você interage justamente com as mulheres que estão ali entrando no mercado de trabalho, ou seja, vão muitas vezes, em grande parte das vezes, talvez, vão ser funcionárias, vão ser empregadas. Como você vê essa dicotomia? Você deve conversar com inúmeras mulheres, fala, pô, empreender, será que eu empreendo? Será que eu entro numa empresa? Como que você vê essa dicotomia entre empreender e ser funcionário? Muitas. Inclusive, a gente tem uma mentoria de carreira lá dentro da plataforma que a mulher pode adquirir. E eu acho que essa é uma das perguntas número 1. Eu vou empreender ou eu vou seguir carreira dentro do mundo corporativo? Eu acho que tem um ponto que é muito importante. Se você olhar qualquer índice, inclusive do Sebrae, você vai ver que a maioria das mulheres no Brasil e dos empreendedores no Brasil são mulheres. Mas uma coisa é você empreender por necessidade e outra coisa é você empreender porque você tem o sonho de empreender. Então, quando essa mulher chega pra gente com essa dúvida, é exatamente essa pergunta. Você quer empreender porque você não tá conseguindo o emprego que você quer? Ou você quer empreender porque você quer empreender? Porque seu sonho é ter um seu negócio, você quer empregar outras pessoas, você tem uma ideia legal. Eu acho que esse é o ponto. Por quê? Eu acho que a gente romantiza muito o empreendedorismo. E tem muita gente nesse país que empreende por necessidade. Se empreender é por necessidade, a gente leva essa mulher para ir para o caminho do emprego que ela quer conseguir. Se empreender é um sonho, uma vontade inata, uma vontade que você quer fazer isso, não porque você está passando por uma situação ruim, ou não porque você não está conseguindo um emprego que você tanto quer, aí beleza. Aí a gente te leva para esse caminho. Legal. Mas a maioria das pessoas, das mulheres pelo menos que a gente encara, querem empreender por necessidade. Entendi. Porque estão tentando para seletivo e não passam. Mas aí é só um ajuste de rota. Porque, tá passando por muita dificuldade financeira e tem uma ilusão que o empreendedorismo traz dinheiro mais rápido do que o mundo corporativo. Mas o primeiro ponto é esse, sabe? Mas por que você quer empreender? Porque se for por necessidade, não vamos vangloriar isso. Não é esse o caminho. Perfeito. Então, acho que esse é a primeira separação. E lá dentro, a gente não trabalha empreendedorismo. Se a mulher vai para o lado do empreendedorismo, a gente encaminha ela para outros lugares. Lá dentro, a gente trabalha a carreira dentro de uma organização mesmo. Boa, para quem quer seguir esse caminho. Até bacana. Grandes lideranças, mas quem quer seguir dentro de uma corporação mesmo. Legal, pô, muito bacana. E, de fato, pô, a gente tem que ser realista. E o Brasil é assim, né, Jenny? A maioria das pessoas empreende porque tem necessidade. Então, a gente muitas vezes fica se iludindo, ouvindo histórias de empreendedores que são, pô, tem todo o conforto ali do mundo para tomar risco, errar e tal. Então, a gente sabe, tem que ser muito realista diante que essa não é a regra, né? Essa não é a maioria dos casos. E que, pô, tem vários empreendedores, a maioria inclusive, que estão ali dando sangue, mulheres também,
dando sangue todos os dias ali para pagar as contas, colocar o Exato. almoço na mesa da família, por todo santo dia, né? Exatamente. Legal. E esses casos, vocês não entram, então, dentro da Pluri, gente? Não, dentro da Pluri, não. Eu tenho toda uma vida no empreendedorismo, né? Então, trabalhei verdade. no Sebrae, trabalhei na Associação Brasileira de Startups. Então, quando eu entendo que realmente é um sonho, é um desejo, existe uma vontade muito nata para isso, eu encaminho para os lugares onde eu acredito. Recomenda. Poxa, se é uma mulher, vai para Bitumami. Tem várias instituições que a gente indica, sabe? Bacana. Mas lá dentro a gente não. A única coisa mais próxima de empreendedorismo que a gente trabalha é o intraempreendedorismo. Que é, você não precisa ter um negócio para empreender. Você pode ter uma atitude empreendedora dentro de onde você está. Você Aí isso a gente nisso? trabalha. Acredito muito. Boa. Em 2019, eu fui premiada pela HSM University e pelo Instituto Anga como uma das líderes jovens, né, que estavam fazendo diferença dentro das organizações. Que e esse legal. prêmio é para intraempreendedores. Eu acredito muito nisso, muito no intraempreendedorismo. E acho que quem segue essa linha consegue se destacar muito, inclusive, dentro de uma corporação. Legal, Jenny. E pô, para quem não está familiarizado com esse termo, pô, tem vontade de... sente que tem um espírito empreendedor dentro dele ou dela, mas que tem vontade também de trabalhar numa grande organização. O que é o intraempreendedorismo? Você acha que faz sentido para uma pessoa assim? Faz super sentido. É literalmente você empreender dentro de um negócio. Tá. Mas aí você tem algumas coisas que você vai ter que prestar atenção. Primeiro, essa empresa preza por esse tipo de comportamento? Porque se é uma empresa que vai, toda vez que você criar alguma coisa nova, vai te podar, você mesmo vai perder o interesse sobre isso. Então, Entendi. primeira coisa é, o ambiente onde eu estou preza por transformações, que é mais do que eu ofereço, né? Eu posso entregar o que me é esperado, mas eu posso entregar mais do que me é esperado. Total. Só que essa organização quer isso, porque não é toda que quer, não. Então, Entendi. acho que esse é o primeiro momento, sabe? Legal. Não, essa organização quer isso. Cara, faz muita diferença. Eu acho que existem, dentro, né, da liderança, a gente divide os profissionais em 3 tipos de profissionais. Os que entregam menos do que o esperado, os que entregam o esperado e os que entregam mais que o esperado. É muito lógico quem é que se destaca dentro de uma organização, sabe? E para quem quiser saber mais disso, tem um material gratuito, só colocar na internet. Chama Bússola do Intraempreendedor. Ela é maravilhosa. E ela dá o caminho direitinho. Inclusive da tomada de decisão. Esse ambiente, será que é para você mesmo intraempreender? Ou não, é só para você entrar, fazer o que você tem que fazer e ir embora. Então, acho que esse é um material legal para quem se interessar nesse assunto. E é gratuito, só jogar no Google, assim. Bacana, fica a dica aí para a turma. Então, pô, várias pessoas aqui no Pode Sonhar, antes de empreender, inclusive, foram intraempreendedores, criando iniciativas, projetos, produtos dentro de organizações, né? Então, quando você tem uma empresa que apoia esse tipo de comportamento, é muito bacana ver que tem uma impulsão muito bacana, né? Um alinhamento e as coisas caminham numa velocidade muito bacana. Verdade. Jenny, agora nós estamos chegando num quadro clássico aqui do Pode Sonhar, com a gente desafia nossos convidados e convidadas a venderem um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por um objeto surpresa. Que medo. Mas, vai ser super tranquilo para você, Jenny. Você já tô vendo sua habilidade de se comunicar aqui. Não tenho dúvidas que vai ser tranquilo. Mas aqui o objeto da vez, Jenny. Ai, meu Deus. Eu tenho tempo para pensar aqui? Tem um tempinho para pensar. Tem um tempinho para pensar. Vai ser uma bolinha dessas aqui de... terapêuticas? Como chama? Terapêuticas? Eu acho que é. Aquelas que faz massagem no teclado, sabe? Quando tá muito tempo ali. Anti-estresse. Acho que esse é um bom termo. Aquelas bolinhas anti-estresse. Então esse é o objeto da vez, gente. Tá bom? Você vai ter que vender. Enquanto isso, eu vou dando um tempo pra você pensar. Eu vou dando um recado pra turma que tá nos assistindo aqui no Pode Sonhar e queira dar voz, levar mais aprendizado sobre empreendedorismo e inovação para jovens que sonham em empreender ou que já têm o próprio negócio, estão no início de suas carreiras.
Então não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse episódio aqui, nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, tem um formulário, tem nosso e-mail também, nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo com vocês, fechou? Tamo junto. Vou vender pra você? Pode ser pra mim ou pra audiência, pode criar um público-alvo, você que manda. Tá bom, vamos lá. Tá. Não sei pra onde que eu ando, vocês acham pra você? Pode ser pra mim, pode ser pra tá. mim. Ai, agora eu fiquei sem graça, mas vambora. Você sabia que 10 em cada 10 profissionais dizem ficar estressados com a sua rotina de trabalho? Sabia? Não sabia. Já ficou estressado alguma vez? Certamente. E o que você costuma fazer quando você fica estressado na rotina do seu trabalho? Caramba, Jenny, vou te falar. Eu não tenho hábitos saudáveis para lidar com o estresse, eu acho. Que eu vou, tipo assim, muitas vezes fico nervoso com as pessoas ao meu redor, sabe? Você acaba acontecendo, ou tipo, não fico tão produtivo mais com as tarefas, não consigo mais fazer nada no dia. Vai nessa linha, sabe? E se você tivesse uma solução, se eu te apresentasse uma coisa que rapidamente você conseguisse se desestressar em questão de segundos aí na sua rotina de trabalho? Faria super sentido, Jenny. Pois é, você já falou pra mim, eu já te contei que a maioria se estressa, você mesmo disse, você disse que às vezes, né, no meio do seu dia a dia tem isso. Pois eu tenho um objeto que em questão de 30 segundos você consegue descarregar e ainda ficar feliz. Porque ele te bota bem humorado. É verdade. Faz um teste, vai, vamos fazer um teste. Vou levar. Esse aqui tava lá em casa, eu até tenho ele lá. Na verdade, esse não é meu, do companheiro que mora comigo. Mas, pô, isso aqui faz muito sentido. Pensa numa reunião, quando você tá estressado, querendo matar aquela pessoa do outro lado, você olha pra ela, dá aquela apertadinha e resolve seus problemas. Ainda mais no período de home office, você fica aqui, ó, só apertando aqui. Exatamente. Inclusive, eu vou levar ela de volta, entendeu? Foi tão boa a venda que você quer comprar ela de mim. É isso, eu vou levar pra mim. Isso é acreditar no produto. É isso. O melhor vendedor é o que acredita no produto que ele vende. Totalmente. Fica muito mais prazeroso, muito mais fácil vender, né, Jenny? Mas sabe que é uma coisa engraçada que eu lembrei agora? No início eu tinha muita dificuldade de vender as candidatas, agora pluri, tanto para a empresa quanto para o investidor. E a gente passou por uma rodada de investimento, a gente está com outra aberta, assim, foi histórico, porque a gente conseguiu levantar dinheiro no momento que estava ruim o mercado para startup e tudo mais. Mas uma das coisas que eu aprendi é que quando você vende alguma coisa, seja um sonho, seja um produto, qualquer coisa, você quer vender para alguém alguma coisa, você tem que falar o que a pessoa quer ouvir e não o que você quer falar. Então, por exemplo, no início eu ia para a empresa e falava assim, não, você tá faltando aí mulher no seu quadro, eu vou te ajudar e etc. A empresa falava, parabéns, animal, seu trabalho, tapinha nas costas. Eu falava com o investidor, olha, tem 8,5 milhões de mulheres empregadas, vamos empregar essa mulherada? Ele falava, não, animal, seu trabalho, boa sorte. Na hora eu comecei a falar para o investidor, olha, sem você eu faturei X. Com você, eu vou faturar 8x e ainda vou empregar a mulher pra caramba. Que bacana. O jogo virou. A mesma coisa com a empresa. Eu falava, olha, eu tenho um SLA de 15 dias. O mercado tem um SLA de 90 dias. Comigo, além de contratar mais barato, que é o mais SLA? rápido, é o tempo de fechamento de vaga. É 90 dias. Eu falava, comigo é 15 dias. E além de você contratar mais rápido e mais barato, porque de 90 você vai passar para 15 dias, eu ainda vou te dar equidade de gênero. Então, às vezes, né, eu aprendi isso ao longo do tempo. É sobre falar o que o outro quer ouvir, não o que você quer falar. Então, quando numa venda você tenta levar o problema para a pessoa, investigar e conversar com ela, você passa por isso e depois oferecer a solução, resolve muito. A maioria dos empreendedores é tão apaixonado pela solução que tem, que já chega, olha aqui, olha essa bola linda, maravilhosa, amarela, te desestressa. Você vai mais estressar com esse tipo de venda do que com Fica falando só sobre atributos do produto. Foi um grande aprendizado que eu tive aí nesses últimos 3 anos. Muito bom, Jennifer. Pô, essa é um baita insight mesmo, baita aprendizado para quem está nos assistindo. E até digo mais, Jennifer, corroborando para o seu argumento. Os melhores vendedores aqui do Pode Sonhar, melhores vendedoras, também usam esse recurso que é o de perguntar. E aí, você está se sentindo estressado? Pô, vai investigando assim, porque eu acho que até o melhor vendedor é o que conhece muito bem o público-alvo, a dor que ele está sentindo. Então, você foi ali descobrindo qual que é a minha dor, se eu tinha a necessidade disso ou não. Então, muito bacana. E a gente até repassa esse desafio para quem está nos assistindo, gente. Então, se você acha que consegue vender
essa bolinha aqui terapêutica anti-estresse melhor que a Jennifer, Ó. manda pra gente uma DM lá no nosso Instagram, no @podesonharpdc, que a gente lê a melhor resposta aqui no episódio adiante do Pode Sonhar. Eu compro isso dessa pessoa. Eu te mando pra você dar um feedback. Tá da bom, venda. combinado. Jennifer, você me mencionou aqui no papo algumas vezes já que antes era se candidate, hoje é apure. E eu queria que você contasse um pouco sobre como que está sendo esse processo que marcas muitas vezes passam de rebranding, de reconstrução da identidade visual, do nome da empresa efetivamente. Como que está sendo esse processo para você? É um negócio que você já queria fazer há algum tempo? Como que está sendo? Não, eu acho que os nossos investidores, os nossos clientes viram isso como uma maturidade de gestão, uma maturidade de negócio. Por quê? As pessoas são muito apegadas. O empreendedor, ele tem uma parada que ele não fala sobre, que é chamada ego, muito grande. E as pessoas são muito apegadas. Tem empresas que têm nomes, né, dos seus donos e que não mudam de jeito nenhum. Tem toda a razão. Só que eu acho que o fato de eu estar mais apegada ao que eu quero fazer, a perenidade do meu negócio, me levou para esse lugar. Tá. Eu nunca tinha pensado num rebranding, eu nunca tinha pensado em mudar as coisas, mas a partir do momento que a gente sai do B2C e a gente vira B2B, a gente percebe que eu tenho uma empresa que chama Se Candidate Mulher, que vende diretamente para a mulher e ela entende a mensagem, e eu tenho que dar uma volta ao mundo para explicar à empresa que eu tenho solução para ela também. E aquilo começa a travar algumas coisas. Tô virando pro B2B e ele falou, mas como assim você também é para empresa? Como assim você tem solução para empresa? Então, vira uma venda difícil. Apesar disso, eu consigo fazer boas vendas. Entendi. Mas chega num ponto que, se eu estou dando essa volta ao mundo e eu consigo vender, imagina se for uma mensagem mais clara e mais direta pro meu cliente. Perfeito. Então, surge essa necessidade no momento que a gente reposiciona o cliente final, que não era mais a mulher. E, num outro lado, a gente também consegue encaixar na mulher. Por quê? Quem é da nossa comunidade hoje, da comunidade Se Candidate Mulher, sabe que a gente é uma comunidade extremamente diversa. Mas, quem chega hoje, vez ou outra pergunta, mas são para mulheres negras também? E PCDs? E mais 50? E a gente é. Então, talvez não estava tão óbvio assim. Então, ela vem numa necessidade de mostrar para a empresa que a gente se posicionou para elas e ela é o meu cliente final agora. E também para a mulher, cada vez mais, que a gente é para todas essas mulheres. Que né? legal. E aí surge nesse momento, eu nem penso duas vezes. Acho que as pessoas ficaram muito surpreendidas, assim, no sentido de, como assim você vai mudar? Querendo ou não, são 3 anos de marca, a gente é premiado na América Quase que um Latina. filho, né? E a gente tem uma marca relevante, né, pra quem conhece a gente. E aí, quando isso acontece, foi um choque pra todo mundo. Todo mundo. O tanto de gente que falou comigo, tipo, não esperava isso. Mas num bom sentido, sabe? De, caraca, que legal que vocês estão fazendo isso. Porque isso pode levar vocês pra outro lugar. Eu achei lindo. Exato. Achei que tá lindo, nova identidade visual, tá muito legal, Obrigada. tá muito bem amarradinho, vale até a pena pra turma conhecer. É um grande case, eu acho que vale falar sobre. As candidatas mulheres, ela não deixa de existir. Boa. Ela continua sendo a nossa comunidade de talentos. Vai Se a gente continuar estudar, exatamente. Se a gente estudar no próprio mercado, por exemplo, reposicionamento da RD Station, que é resultados digitais. Boa. Era resultados digitais. Resultados digitais continuam existindo como um blog, inclusive, bem forte dentro da RD Station. Então, a gente estudou muito isso. Boa. Então, as candidatas mulheres, ela não vai deixar de existir. Mas ela vai seguir como uma comunidade de mulheres. E é isso. Show. Agora, a Plúria, né, que é exatamente a empresa, que é a plataforma, que é a ferramenta. Perfeito. E é assim que a gente tem feito. A gente já tá vendo resultados efetivos. Então, a gente antes tinha uma meta, por exemplo, para grande enterprise, que são as grandes empresas, de fazer 8 a 10 reuniões por semana. Tem 3 semanas que a gente faz 23 novas reuniões toda semana, sem considerar as segundas antigas. Então, realmente fazia sentido, sabe? Acho que corrobora e me deixa mais segura também, porque apesar de ter feito e saber que era necessário, eu tô preocupada com a perenidade do meu negócio. Eu não tô nem aí pro nome dele. Agora, é doído. Por mais que eu pense nisso, na hora que você deita na cama, é uma história, sabe?
Então isso me deixa um pouquinho mais confortável. Entendi. Ver que realmente estava fazendo sentido me deixa mais confortável. Legal, assim, Jenny. Pô, muito bacana conhecer também as dores, assim, do que, pô, não temos ainda tanta segurança sobre isso, porque é parte da jornada empreendedora muitas vezes esse processo, e também, pô, essa dica, esse case da RD Station, também mostrar que não existe uma necessidade muitas vezes de um desapego 100% daquilo, no nome, que dá para trabalhar dessa forma. Muito bacana o que você está falando sobre as questões da nova marca, a Pluri efetivamente aparecendo para o mundo, assim, a percepção que isso tem causado nas pessoas. E eu queria que você compartilhasse um pouco, você falou que isso reflete muito diversidade no mercado de trabalho. A gente sabe a importância que é esse tema. A cada dia que passa, eu acredito que ele está ganhando mais a relevância que ele merece. E eu queria que você desse sua visão, que conhece muito bem do mercado, as duas pontas, gente. Você acha que esse tema já está sendo muito bem trabalhado nas empresas? As empresas estão com diversidade ou ainda temos um caminho longo a percorrer? Não, a gente tem uma estrada longa, hein, a percorrer. Eu acho que assim, eu também acho que é uma característica do empreendedor ter uma visão otimista. Porque se ele não é uma pessoa, se ela não é uma pessoa otimista, com certeza a gente está melhor do que ontem. Tá. A gente está avançando, acho que a gente avança numa velocidade devagar, mas a gente está avançando. Mas é um território ainda muito inexplorado. Tá bom. O termo ESG, que são as métricas que as empresas, né, olham para reduzir os impactos que durante a sua gestão elas causam na sociedade, que é métrica de meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa, esse termo surgiu nos anos 2000. Só que foi só nos últimos anos, especificamente nos últimos 3, 5 anos, que ele começou a ter mais força. Muito oriundo de fora, né? Vindo do movimento forte nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Então ele ainda é um termo muito novo no Brasil. E quando a gente fala de ESG, existem métricas e soluções muito mais palpáveis para meio ambiente e para governança corporativa. Métrica e solução para responsabilidade social ainda é muito difícil. E mais difícil do que isso, o gestor entender isso como estratégia de negócio e não única e exclusivamente como responsabilidade social. Então a gente ainda tem um caminho muito grande aqui no Brasil. Ainda temos muito o que avançar, mas é bom ver que soluções como a Pluri estão surgindo para atender e resolver essa dor cada vez mais rápido aqui no mercado. E a gente sempre gosta, Jennifer, de finalizar nossos episódios. A gente sabe o quanto os empreendedores são orientados pelos seus sonhos, pelo seu objetivo, pelo que eles querem conquistar lá na frente. Eu queria que você compartilhasse aqui para a gente finalizar qual o seu sonho com a Pluri, qual o seu sonho como empreendedora. 500 mil de mulheres em novos empregos ou promovidas. Eu acho que enquanto isso não acontecer, eu não vou sossegar. Legal. Um sonho grande, de verdade, eu queria estar aqui para ver a equidade de gênero acontecer, sabe, no mercado. Então, das duas, uma. Ou eu vou me congelar, porque 200 anos a gente sabe que não tá dando ultimamente, ou eu vou trabalhar muito para ver isso acontecer. Como eu acho que é um sonho mais longínquo de ver a equidade de gênero no mercado, a gente colocou uma métrica e a gente olha para ela todo dia. 500 mil de mulheres. 500 mil de mulheres em novos empregos ou promovidas junto com os nossos clientes. E todo dia é para isso que a gente olha, assim, todos os dias. Que legal, Jennifer. Muito bacana. Eu queria te agradecer infinitamente ter aceitado compartilhar tanto aqui conosco. Eu aprendi demais, de verdade. Tenho certeza que quem está nos assistindo também. Obrigado, Jennifer. Imagina, contem comigo. E lembre-se disso, né? Eu acho que empreender é uma jornada de muita coragem. Mas quando a gente sabe o que a gente quer com isso no final do dia, reforça todos os dias difíceis. Perfeito. E a gente pode fazer muita diferença, né? Nesse mundão ainda. Pô, baita mensagem. Parabéns para você e pela construção também da Pluri. Muito bacana, gente. Obrigada. Valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Gratidão demais, pessoal. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. E no nosso canal, no Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.